a gente pode identificar algumas sequências conhecidas. Sequência é uma determinada sucessão que obedece uma determinada ordem, ou uma ordem específica. Então, nós temos aqui as sequências dos dias da semana. Nós conhecemos bem, né? Isso? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O primeiro é o domingo, o último é o sábado. Ao contrário do que a gente pensa, né? Porque geralmente a gente começa a trabalhar ou a estudar na segunda-feira, a gente acha que o primeiro dia da semana é a segunda. Mas na verdade o primeiro dia é o domingo, o último é o sábado. Então a semana começa no domingo. As sequências dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tal, até dezembro. Né? A sequência das horas do dia. 1, 2, 3, 4, até 24, que é a última hora do dia. A sequência dos números naturais. Essa aqui já é uma sequência de números infinitos, é uma sequência infinita. Então nós temos 1, 2, 3, 4, reticências 21, reticências 100, reticências 1000, enfim, é infinito. Tá? Sempre vai ter um número natural depois de um outro que é dado. Tá bom? Então a gente costuma representar os termos da sequência por uma letra. A, por exemplo, que é a mais usada. A gente pode usar outras letras, mas a mais usada é A. E acompanhado de um índice, um valorzinho aqui, que indica a ordem do termo na sequência, ou a posição que ela ocupa. Então, 1 vai dizer que o termo daquela sequência ali está na primeira posição. Aí, se eu pegar outro, coloco 2, quer dizer que é o segundo termo, ou o termo que está na segunda posição, em qualquer das sequências que a gente utilizar. O A3 é o terceiro termo, quer dizer o termo que está na terceira posição. E assim segue. Até um termo que a gente chama de termo qualquer, que alguns dizem que é o último termo, mas na verdade é um termo qualquer. A N, que vai depender do N. Por exemplo, se o N for 1, ele será o primeiro termo. Se o N for 2, será o segundo termo. Se o N for 10, então será o décimo termo. E assim por diante. Isso aqui é só para dizer que termo é. Tá? O índice diz a ordem do termo. Então, o A é uma forma geral de representar o termo. E o N, que será um desses índices aqui, qualquer índice, indicará a ordem do termo em questão. Esses índices, 1, 2, 3, tal, N, reticências N, infinito, eles são números naturais. Então, a gente diz que o N pertence aos naturais. Esse símbolo aqui é pertence, vocês já viram. Naturais, isso aqui é um N, a forma de representar um conjunto. E a gente coloca geralmente um asteriscozinho para dizer que esses números são naturais, mas sem o zero. Então, são esses aqui. Se a gente for observar, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quer dizer, esses índices aqui podem ser esses números. Ó. Infinito. Vai depender de quantos termos tem a sequência e de que termo você quer utilizar naquela sequência. Tá bom? Então, se a gente for olhar para essas sequências, ó, na primeira sequência, o A1 da primeira sequência é o domingo. Ou seja, o primeiro termo da primeira sequência é o domingo. Se eu for colocar o A2 dessa sequência, segunda. Se eu for colocar o A7, ou seja, o termo que está na sétima posição, é o último dia da semana, que nesse caso aqui é sábado. Os meses do ano. Então, o primeiro termo nessa sequência dos meses do ano é janeiro. Se eu quiser o décimo termo dessa sequência, é o mês 10, que nesse caso é outubro. Se eu quiser o 12º termo, o mês 12, que no caso é dezembro, e assim por diante. Então, esse índice, ó, o valorzinho aqui, indica a ordem ou a posição que o termo está na sequência. As horas do dia. Então, o primeiro termo, no caso das horas do dia, eu vou colocar aqui, o primeiro termo, no caso das horas do dia, é o A1, que no caso é a primeira hora. Se eu quiser o 23º termo, a gente diz que é 23 horas ou 11 horas da noite.
Pode ser também. E no caso dos números naturais, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 3 e assim por diante. Então, lembrando mais uma vez, isso aqui indica a posição do termo na sequência, ou seja, em que posição ele está na sequência. Se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro e assim por diante. Esse aqui é um termo de ordem qualquer. O n significa qualquer, então pode ser qualquer valor aqui, depende do termo que eu escolher aqui. Por exemplo, nessa sequência, se eu escolher o n para ser 10, não vai existir termo, né? Porque na sequência dos dias da semana nós só temos 7 termos, ou 7 dias, no caso. Mas se eu já for para essa sequência, o 12º termo, por exemplo, já seria dezembro. Então, o n aqui seria 12. Tá bom? Então, esse n é a posição que o elemento ocupa na sequência. Existe uma forma de representar uma sequência sem precisar escrever todos os termos dela, que é o que a gente chama de lei de formação da sequência, que na verdade é uma fórmula, que a gente conhece por uma fórmula. Por exemplo, essa sequência, não essa aqui, mas há uma sequência, ou existe uma sequência, onde a lei de formação é definida por esse aqui, ó. AN, lembrando que o AN é um termo qualquer. Então, se, por exemplo, eu quiser o primeiro termo dessa sequência, então o n vai ser 1, igual a 2n, lembrando que isso aqui é multiplicando, então é 2 vezes n, que vai ser o mesmo n que tiver aqui, então se aqui for 1, aqui também vai ser 1, se aqui for 2, aqui também vai ser 2, e assim por diante. Menos 1. Então, é uma fórmula. Então, digamos que eu queira descobrir qual é o primeiro termo dessa sequência. Então, é só ir substituindo, é só substituir o n por 1. Se eu quiser qual é o segundo termo? Se eu quiser saber qual é o segundo termo, eu substituo o n por 2. Se eu quiser saber qual é o terceiro termo, substituo o n por 3 e assim por diante. Tá bom? Então, vamos descobrir vamos descobrir os termos dessa sequência, basta ir substituindo os valores. Então, para o n1, quando o n for 1, o an vai ser a1 igual a 2 vezes, lembrando que o valor tem que ser o mesmo daqui, então 2 vezes 1, e o restante da expressão a gente repete. Menos 1. Então, isso é uma expressão numérica. Resolve primeiro a multiplicação, depois a subtração. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então, o primeiro termo da sequência definida por essa lei de formação é 1. O segundo termo, aí do mesmo jeito. O n é 2. Então, a 2 vai ser 2 vezes. Esse 2 é esse, ó, da fórmula, tá vendo? E 2 vezes o n, que nesse caso é 2. Então, 2 vezes 2 e repete o restante da expressão, que é menos 1. Isso vai ser igual. Da mesma forma, resolve a multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 dá igual a 3. Então, o segundo termo da sequência definida por essa lei de formação é 3. O A3, do mesmo jeito, 2 vezes 3 menos 1. Substitui o n por 3 agora. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 é igual a 5. O terceiro termo dessa sequência é 5. E o A4, quando n for 4, então vai ficar 2 vezes 4 menos 1. Isso dá igual a 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1, isso é igual a 7. Se você observar aqui, ó, é a sequência dos números ímpares. Tá vendo? Números naturais ímpares. Ou seja, essa é uma fórmula para determinar números ímpares. Como vocês podem observar. Por exemplo, digamos que eu queira o 10º termo dessa sequência. Então vai ser o A10. Igual a... É só substituir na fórmula. 2 vezes 10 menos 1. Então, 2 vezes 10 menos 1. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 1 dá 19. E como vocês podem ver, é mais um número ímpar. Então, essa fórmula aqui, ela
dá ou determina a sequência dos números ímpares. Então, eu posso determinar com ela qualquer número ímpar. Basta que eu escolha qual é o número, qual é o termo, qual é a ordem desse número que eu quero descobrir. Por exemplo, o 10º número ímpar dessa sequência é 19. O primeiro número ímpar dessa sequência é 1. É isso que significa. O segundo número ímpar dessa sequência é 3. O quarto número ímpar dessa sequência é 7. E assim por diante. Certo? Então, com esta fórmula, ou com esta lei de formação, eu posso determinar qualquer termo dessa sequência. O exemplo 2. Isso aqui significa N pertence a N maiúsculo, asterisco. Significa dizer que o N, ou seja, esse valor, é natural, mas sem o zero. Então, eu quero determinar os 5 primeiros termos dessa sequência aqui, a sequência que tem essa lei de formação. Então, se são os 5 primeiros termos, é só ir substituindo. Como o N é natural, eu começo a partir do 1. Natural sem o zero, né? Eu começo a partir do 1. Então, é só substituir o N por 1. Então, A1 vai ser igual a 2 vezes o N, que é 1. Só que aqui está ao quadrado, então 1 ao quadrado. Só um instante, tá? Tá passando um carro bem barulhento aqui. Duas vezes 1 ao quadrado mais o 1, que é o restante da fórmula. Isso dá igual. Na expressão numérica, agora tem uma potência, então ela é resolvida primeiro. Então eu faço 1 ao quadrado, que dá 1. Aí depois faço 2 vezes 1, que é o resultado dessa potência. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, mais 1. Aí agora a multiplicação, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O A2 vai ser igual a 2 vezes 2 ao quadrado mais 1, que é 2 vezes, resolve a primeira potência, 2 ao quadrado, 4, mais 1. Duas vezes 4 dá 8, 8 mais 1, 9. O A3 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar 2 vezes 9 mais 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. O A4, 2 vezes 4 ao quadrado mais 1, que é 2 vezes 4 ao quadrado dá 16, mais 1. 2 vezes 16 dá 32, mais 1, 33. E o A5, 2 vezes 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado, 25, então vai ficar 2 vezes 25 mais 1. 2 vezes 25 é 50, 50 mais 1, 51. Certo? Então, essa fórmula ou essa lei de formação determina os termos dessa sequência. 3, 9, 11, 33, 51. E aí, digamos que eu queira o 10º termo dessa sequência. É do mesmo jeito. A10 é igual a 2 vezes 10 ao quadrado mais 1. 10 ao quadrado dá 100, então vai ficar 2 vezes 100 mais 1. 2 vezes 100 dá 200, 200 mais 1, 201. Que por enquanto, não sei se ela vai continuar assim infinitamente, mas todos os números determinados por ela são ímpares. Mas essa não é a sequência, mas essa não é a sequência de todos os números ímpares, tá? É uma sequência de números ímpares, mas não que inclui todos, porque pode ver que ela começa com 3, tá vendo?
Então já passa o 1, passa o 5, ó, o 7 já passa para o 9, tá certo? Então ela não é a sequência completa dos números ímpares, mas é uma sequência de números ímpares. Esses são exemplos de sequência, nesse caso determinado por uma lei de formação ou por uma determinada forma. Agora vamos considerar umas sequências específicas, que são, no caso, as progressões aritméticas, vulgo PA, ou conhecida para os íntimos como PA. Então, há um padrão entre essas sequências, que são conhecidas como progressões aritméticas. Observe o seguinte: para obter o termo seguinte, a partir do primeiro, nessa sequência aqui, ó, eu estou somando sempre o mesmo valor, tá vendo? Se eu somar 1, eu obtenho 2, que é o próximo. Se eu somar 1 aqui, eu obtenho 3, que é o próximo. Se eu somar 1 aqui, eu obtenho 4, que é o próximo, e assim por diante. Estou somando sempre o mesmo valor, que nesse caso é 1, e estou obtendo o termo seguinte. Aqui, ó, eu estou somando 2. Ó. Se eu somar 2 a esse, eu obtenho 4. Se eu somar 2 aqui, eu obtenho 6. Se eu somar 2 aqui, eu obtenho 8, e assim por diante. Essa sequência é a sequência dos números naturais. Essa sequência é a sequência dos números naturais pares, sendo que a gente, nesse caso, não colocou o zero. Então, sequências como essas, onde o termo seguinte a gente obtém somando uma constante ou o mesmo valor ao termo anterior, são chamadas de progressões aritméticas ou PA. E esse número que a gente está sempre somando para obter o seguinte é chamado de razão da PA, que a gente vai representar por R, tá? Razão da PA. Então, a razão dessa PA aqui é 1, porque 1 é o número que eu somo ao anterior para obter o seguinte. Nesse caso, ó, a razão é 2, porque é o número que eu somo para obter o seguinte. Nesse caso, ó, 5, 10, 15, 20 é a sequência dos números múltiplos de 5, ou seja, varia de 5 em 5, sem incluir o zero. Então, nesse caso, a razão é 5. É uma PA de razão 5. Uma forma de descobrir a razão da PA é subtraindo, é fazendo a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior. É do segundo termo, subtrair o primeiro. Do terceiro, subtrair o segundo, e assim por diante. Ó. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. Aqui também, ó. 4 menos 2 dá 2. 6 menos 4 dá 2. 8 menos 6 dá 2. E assim por diante. Isso é uma forma de a gente descobrir a razão da PA. Nesse caso, ó, 10 menos 5 dá 5. 15 menos 10 dá 5. 20 menos 15 dá 5. E assim por diante. Então, nesse caso, ó, se você olhar bem, ela está diminuindo. Então, como é que eu vou somar e obter o próximo? Aí, nesse caso, entra os números negativos. Qual o número que eu somo para obter um número menor, nesse caso aqui? O número que eu vou somar 12 para obter 8 é menos 4. Porque quando eu faço, vindo para cá, fazendo uma continha bem rápida aqui, quando eu faço a 12 mais menos 4, para resolver essa conta, ó, repete o 12, faz o jogo de sinais, ó, mais por menos, menos, e aí 12 menos 4, a gente sabe que dá 8, que é o próximo valor aqui. Ó. Então, se eu somar menos 4 de novo, eu obtenho 4. Se eu somar menos 4 de novo, eu obtenho 0. Então, a razão, nesse caso, ela é negativa, que é o valor que a gente soma para obter o seguinte, que nesse caso é menos 4. Valor. E se você observar, se eu somar 0 aqui, eu obtenho esse. 5 mais 0, 5 mais 0, 5 mais 0 e assim por diante. Ou seja, é uma razão, ou seja, é uma PA de razão 0. Tá bom? Então a gente pode classificar a PA ou as PAs de acordo com a razão. Por exemplo, quando a razão for positiva, como é esse caso aqui, ó, 1, 2 e 5, quando a razão é positiva, a PA, a gente diz que a PA é crescente. Os termos vão aumentando, ó, se você verificar, tá vendo? Ela vai, os termos da PA vão aumentando. Então, essas PAs aqui, porque o R ou a razão é positiva, ela é chamada de PA crescente. Isso porque o R é positivo, ou seja, maior que zero.
Quando numa PA a razão é negativa, como é o caso dessa, ó, a razão é menos 4, negativa, então os termos da PA vão diminuindo, como vocês podem verificar. E a PA é, portanto, uma PA decrescente. Então, essa aqui é uma PA decrescente. Ou seja, o R é negativo, que quer dizer menor que zero. Qualquer valor menor que zero, a gente sabe que é negativo. Qualquer valor maior que zero, positivo. E quando a razão é zero, a gente diz que essa PA aqui é constante ou estacionária. Que nesse caso a gente vai usar constante, tá? Então, uma PA é constante quando a razão é igual a zero. Então, essa é a classificação da PA. Quando a razão é positiva, ela é crescente. Quando a razão é negativa, ela é decrescente. Quando a razão é igual a zero, ela é constante. No caso dessa PA, para determinar a razão dela, do mesmo jeito, um termo a partir do segundo menos o seu antecessor. Então, 8 menos 12. Essa será a razão. Sinais diferentes a gente lembra que dá o sinal do maior e diminui. 12 menos 8 dá 4. Se eu pegar esses dois, ó, então 4 menos 8. Então a razão nesse caso vai ser 4 menos 8, que faz do mesmo jeito. Ó, dá o sinal do maior, que é o sinal do 8, ou seja, menos, e faz ó, 8 menos 4 dá 4. E assim por diante. Então, gente, o que é PA? O que é PA? O que é uma progressão aritmética? O que são progressões aritméticas? PA é toda sequência onde cada termo, a partir do segundo, é obtido, cada um desses termos aqui é obtido, somando-se ao anterior, sempre o mesmo valor. Valor esse que é chamado de razão. Então, a partir do segundo termo, esse termo aqui é obtido, eu pegando o anterior e somando um valor, que nesse caso aqui é 1. Ó. Somo 1, obtenho 2. Somo 1, obtenho 3. Somo 1, obtenho 4. E assim por diante. Aqui também, ó, se eu somar 2, eu obtenho 4. Se eu somar 2, eu obtenho 6. E assim por diante. Então, isso é uma PA. Outra forma de definir PA é uma sequência onde a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior é sempre a mesma. Ou seja, se eu diminuir aqui, a partir daqui, ó, o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, ou o quarto menos o terceiro, dá sempre o mesmo valor, que é lógico, é a razão da PA. A gente pode representar uma PA de 3 termos, que ela é muito utilizada, da seguinte forma: se um dos termos for x, o termo anterior a gente pode chamar de x menos a razão. E o termo seguinte a gente pode chamar de x mais a razão. Então, se o termo for x, o anterior vai ser esse x menos a razão, o sucessivo, ou o que vem depois, o seguinte, será esse termo mais a razão. Por exemplo, digamos que a PA seja 1, 3 e 5. Se a gente verificar aqui, 3 menos 1 dá 2. Essa é a razão. Então, a razão dessa PA é 2. Então, o termo do meio, que é o x, é 3. Se eu fizer 3 menos a razão, 3 menos a razão, eu obtenho o anterior. Se eu fizer 3 mais a razão, ou seja, 3 mais 2, eu obtenho o seguinte. Então, isso é uma forma de representar 3 termos de uma progressão aritmética. E ela é muito usada em problemas. Naquela videoaula que tem gravada, tem um problema, inclusive, usando essa propriedade. Certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de primeiro termo, ou A1. Isso aqui é o segundo termo, ou A2. E esse aqui é o terceiro termo, ou A3. Da mesma forma aqui, o A1, o A2 e o A3. E aqui as propriedades. A primeira propriedade diz a seguinte: observe essa PA, considere essa PA.
A razão dela, ó, 5 menos 3 dá 2, 7 menos 5 dá 2, 9 menos 7 dá 2, então a razão é 2. Observe o seguinte, se eu somar esses dois termos, ó, o primeiro e o último, lembrando que o primeiro e o último termo de uma sequência são chamados de extremos. Então, se eu somar esses dois termos, que são os extremos, ó, 3 mais 17 dá 20, não é isso? Isso dá a mesma coisa que se eu somar os próximos dele, ó. Se eu somar os outros dois próximos dele, ó, 5 e 15. 5 mais 15 também dá 20. Se eu somar os segundos próximos dele, ó, que são esses, ó, os outros mais próximos, 7 mais 13 também dá 20. E se eu somar, ó, 9 mais 11 também dá 20. O que quer dizer essa propriedade, então? Quer dizer que numa PA, você somando dois termos que estão a uma mesma distância dos extremos, isso dá igual à soma desses extremos. Então, se eu somar... A segunda propriedade diz o seguinte, que se eu pegar três termos numa sequência, por exemplo, ó, 3, 5 e 7. 3, 5 e 7. O termo do meio, que é 5, ó, é sempre igual à soma dos outros dois dividido por 2. Ou seja, isso é igual a 3 mais 7 dividido por 2. E se você verificar, ó, 3 mais 7 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, você pegando três termos de uma sequência, sempre de uma progressão aritmética, tá? Se você pegar três termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio é sempre igual à média aritmética dos outros dois. Ou seja, a soma dos outros dois dividido por 2. Média aritmética, talvez vocês não lembrem, é a mesma média que a gente faz das notas da gente. Você soma 3 notas e divide por 3, 4 notas divide por 4, 5 notas divide por 5 e assim por diante. Então, se eu pegar outros três termos, digamos, 9, 11 e 13. Três termos consecutivos de uma PA. Então, o termo do meio, ou seja, 11, é igual à soma dos outros dois, ou seja, 9 mais 13, dividido por 2. Se a gente somar 9 mais 13, dá 22. 22 dividido por 2, isso dá 11. Isso é uma outra propriedade, que diz que numa PA, ou dados três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois, ou seja, a soma dos outros dois dividido por 2. Isso são... Certo? Eu queria falar um pouquinho, só um pouquinho, rapidinho, sobre termo geral, tá bom? Termo geral de uma PA é dado pelo seguinte, a n é igual a A1 mais, entre parênteses, n menos 1, vezes a razão. E o que danado isso significa? Significa que, se eu quiser determinar um termo qualquer de uma PA, isso vai ser igual ao primeiro termo dessa PA, mais esse n aqui significa a ordem do termo, ou o número de termos, ou a quantidade de termos que a PA tem, tá certo? Menos 1 vezes o R, que a gente sabe que é a razão. Dada a sequência dos números naturais, 1, 2, 3, reticências. O primeiro termo, ó, é 1, tá? O n vai depender do que a gente quer determinar. Então, digamos que nessa sequência aqui eu quero o 10º termo. Quero determinar o 10º termo dessa sequência. Então, significa que o n é 10. Tá? Então, para essa sequência, nós temos que o primeiro termo é 1, como vocês podem verificar. Então, o A1 é 1. O segundo termo é 2. A razão, ó, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1 e assim por diante. Então, a razão é 1 também. O n,
Como eu quero o 10º termo, o n é 10. E aí é só substituir na fórmula agora. Aí eu vou saber quem é o 10º termo dessa sequência. Então, substituindo na fórmula, o n a gente sabe que é o 10º termo, então vai ser o A10 igual a o A1, é o primeiro termo, ó, que é 1, mais o n, que é 10, como a gente já viu, então vai ficar 10 menos 1 é a fórmula, essa parte de parênteses aqui, ó, o 10 é n, menos o 1, vezes a razão, que a gente já determinou, que também é 1. E agora é só resolver. Lembrando que resolve os parênteses primeiro, depois a multiplicação. Então, o A10 vai ser igual a 1 mais 10 menos 1 dá 9, vezes 1. Então, aqui já resolveu os parênteses, ó, sai. Então, o A10 é igual a 1 mais 9 vezes 1 dá 9. Ou seja, o 10º termo dessa sequência, ou o 10º número natural é 1 mais 9, que é 10. E a gente já sabia disso, né? Você vai contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quando chega o 10º vai ser o 10, né? Então, essa fórmula, que é chamada de termo geral da PA, permite com que você determine qualquer termo de qualquer PA, dependendo dos dados que você tiver. Geralmente, nem sempre, tá? Não é sempre, mas geralmente são dados 3 termos para você determinar o quarto. Então, por exemplo, é dado o AN, o A1 e o N para você determinar a razão. Ou então é dado o AN, o N e o R para você determinar o A1. Ou aqui é dado o A1, o R e o N para você determinar o AN. Enfim, geralmente, como eu disse, não é sempre, são dados 3 termos para você determinar o quarto. Existem outras formas, às vezes só dá um termo ou 2, né, e aí você tem que fazer algumas operações para poder encontrar os termos. Então, o básico é isso, tá certo, gente? Eu vou procurar fazer um vídeo desse aqui, de termo geral, mais organizado, para disponibilizar para vocês, com exercícios, para que vocês entendam melhor, tá certo? Mas, no geral, é isso aqui. Lembrem-se, o AN é um termo qualquer. Alguns dizem que é o último termo, mas nem sempre é o último termo, é um termo qualquer. Então, essa fórmula aqui permite que você determine qualquer termo, ou um termo qualquer. O A1, o 1 quer dizer que é o primeiro termo. Se eu pegar A2, o 2 será o segundo termo e assim por diante. O N é o número de termos, ou até onde eu limito a PA, eu quero o 10º termo, então o N vai ser 10, porque eu quero saber quem é o 10º termo nessa ordem. Então, o N é a ordem do termo e o R é a razão. Ok, gente? Alguma dúvida? É um pouquinho trabalhoso, tá certo? As sequências, progressões é desse jeito mesmo. Não é uma coisa muito simples de trabalhar, não, tá? Mas o básico é isso. Você entendendo essa parte básica aí, você vai entender tudo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Vocês podem entrar em contato comigo ou com o Berg ou com o Josenildo, tá certo? Qualquer um de nós está apto a tirar as suas dúvidas aí, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar comigo, é só entrar aí no privado ou no grupo mesmo, não tem problema, pode tirar dúvida. Certo? Se ainda tiver alguma dúvida. Ok? Alguma pergunta? Certo? Então, vocês podem ir saindo, tá? Nossa aula acabou. Até mais, tá bom? Vocês saiam primeiro e aí depois eu saio.